Ser imigrante é parte integral da minha identidade. No entanto, não define totalmente quem eu sou. As identidades estão sempre em movimento. São multifacetadas e dinâmicas, com diferentes aspectos ganhando proeminência em diferentes contextos ou momentos das nossas vidas. José Emilio Pacheco, que é um autor mexicano, tem um poema bem interessante, que diz mais ou menos assim. Ele fala: eu não amo a minha pátria. Eu amo 3 rios, 2 montanhas, umas 20 pessoas. Para ele, essa é a pátria. Então eu quero entender o meu país, o país onde eu nasci, como um lugar com pessoas, uma geografia, mas não como uma ideia abstrata quase mitológica, porque na construção de pátria, de nação, tem é quase uma ficção, né? Um mito de origem. Quarta capa. Esse é o Quarta Capa da editora Todavia. Imagine a seguinte obra de arte: um berço de ferro, tipo grade, com rodinhas e sem o fundo onde normalmente fica o colchão. Essa é a imagem Incomunicado, criada por Mona Hatoum. É uma artista nascida em Beirute. Ela é filha de pais palestinos que viviam no exílio por causa do conflito árabe-israelense. Ela, quando era jovem, foi fazer uma visita para Londres, em Londres, e ela acabou ficando exilada da sua terra natal, porque na época eclodiu a guerra no Líbano, e aí ela não pôde regressar durante muitos anos. Nessa obra, que é o berço com as grades metálicas e sem o acolchoamento, sem o colchão, o mais impressionante é imaginar toda a simbologia desse móvel, né? Um lugar de conforto e cuidado por um bebê, por uma criança, que supostamente exige um cuidador, alguém que coloque o bebê ali. E, ao mesmo tempo, esse lugar é ser composto por ferro, por grades, sem ser estável por conta das rodinhas, e pior, com um buraco no meio, sem um fundo que segure nada. De fato, 1/3 da fronteira já tinha algum tipo de barreira física antes que Trump chegasse à Casa Branca. O governo do democrata Bill Clinton foi o que começou a construir partes do muro para frear o aumento da imigração irregular. Atualmente, em vários pontos, a fronteira tem 2 ou até 3 camadas de barreiras, uma atrás da outra. Elas vão desde painéis de aço liso ou ondulado, passando por cerca de arame farpado, vigas verticais fincadas em cimento e separadas por espaços muito pequenos, até, em alguns trechos, grandes blocos de cimento. Em época de arame farpado e muros que dividem o México dos Estados Unidos, ou da polarização, que é ou você acredita em trabalho humanitário ou você acredita num Estado policial que expulsa e mata todos os imigrantes, pós-discurso de, por exemplo, Donald Trump, né, sobre, abre aspas, a vinda de assassinos, traficantes e pessoas más dos piores níveis, a gente veio falar sobre imigração. I don't know if you call them people. In some cases, they're not people, in my opinion. These are animals, okay? Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Alguma imprensa italiana diz que entre os agressores dos refugiados há membros de grupos da extrema-direita que entoam cânticos de referência a Benito Mussolini. Sua porca, vai para a sua terra, sua porca. Brasileira é você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira, vai para a sua terra. Estão a invadir Portugal, esta raça portuguesa. Eu sou a Tatiane Leite, do Valer um Livro, apresentadora e roteirista aqui desse podcast. E nesse 4º episódio do Quarta Capa, conversamos com Kalafi Palanga, escritor, músico e curador, nascido em Angola, que escreveu o romance Também os Brancos Sabem Dançar e o livro de crônicas Minha Pátria é a Língua Portuguesa. Não podemos nunca esquecer que a ideia de pátria é também uma construção, carregada de violências e apagamentos que não podem desaparecer das nossas memórias. Também conversamos com Gabriel Mamani Magni, escritor e professor boliviano, autor do recém-lançado no Brasil, Seul, São Paulo, pela editora Todavia. E também tem essa questão de que quando você deixa o país, não está deixando somente a família, as coisas materiais, que são muito importantes, né, os afetos, está deixando uma parte da construção da sua identidade que não tem a ver somente com uma questão étnica, tem a ver também com o que você fazia todos os dias, os hobbies, o que você gostava, por que você era reconhecido no seu país.
O Gabriel mora aqui no Brasil há alguns anos, mais especificamente próximo ao aeroporto de Goiânia. Então, você vai ouvir motos, carros e principalmente aviões durante a nossa conversa. Mas no final o som acabou combinando bastante com o nosso tema de hoje. Então, nada mais justo do que esse barulho de cidade ao fundo sendo vivida. Então, vamos lá. Peraí, um avião está aí passando. Aqui no Brasil, um país que insiste em ensinar nas escolas, que foi descoberto pelos portugueses, a relação com a imigração é dúbia. A gente pode até abrir um parênteses aqui e lembrar que no começo a imigração dos portugueses para cá era bem pequena e acabou aumentando muito mais a partir de 1690 com a descoberta do ouro em Minas Gerais, que levou Portugal até a criar leis proibindo a imigração de pessoas do noroeste português para o Brasil nos anos de 1709, 1711 e 1720. Não só isso, durante anos, o país manteve as fronteiras fechadas para qualquer outro lugar que não fosse Portugal. De fato, eu acho que a América Latina construiu muito da sua narrativa nacional, de pátria ou nação, a partir da violência. Tipo, a gente comemora revoluções, comemora a independência, comemora sempre, quase sempre atos que tiveram a ver com sangue, né? Não, a gente nunca tem poucas vezes tem um feriado que seja porque esse dia nasceu um escritor importante, sei lá. Ou porque o Brasil ganhou a Copa do Mundo, que é um tema aqui bem importante, o futebol. Então, acho que a gente pega como momentos definitivos que marcam a história de um país, momentos que tem a ver com sangue, com militares, com voltas, com golpes de Estado, com revolução. E olha que eu estou falando aqui da imigração voluntária, que inclusive facilitou a colonização portuguesa em terras brasileiras. Mas outra coisa que ajudou o país europeu foi a imigração involuntária, quer dizer, forçada mesmo, ou seja, a escravidão. O número de pessoas escravizadas e trazidas à força do continente africano é gigantesco, uma vez que a escravidão durou até 1888 aqui no Brasil, mas ainda assim o mercado não deixou de funcionar por debaixo dos panos. Olá, Tati. Olá, pessoal. Sou Gilson Brito, conhecido no Brasil como Professor Boy, não é? Durante 16 anos estive em salas de aula no Brasil, mas há 5 anos estamos aqui em Portugal, começando nova vida no velho mundo. Então, entrando um pouco nessa discussão, nessa pauta que está sendo levantada, não é? A questão da escravidão, nós devemos levar em consideração que a economia portuguesa era totalmente baseada nessa escravidão, na fase colonial, não é? É bom lembrar que nós tínhamos aí no Brasil uma média de 4 milhões de escravos. Eram mais de 1/3 de todos os escravos do mundo o Brasil recebia. Aí sim mostra a grandiosidade, né, dessa exploração portuguesa. Escravos que vinham de todo o canto da África, Costa do Marfim, regiões de colônia portuguesa como Angola e Moçambique, não é? Nigéria. É bom lembrar, pessoal, que o grande ponto de resistência desses povos escravizados era a tentativa de manutenção da sua língua, da sua cultura, da sua religião. E manter esses costumes era uma forma de tentar ser livre, nem que seja no seu próprio âmbito cultural, né? Dentro de si. É bom lembrar, pessoal, que isso faz com que nós tenhamos atualmente um grande reflexo dessa colonização portuguesa. Porque Portugal, para tentar destruir essa liberdade, mesmo que íntima, que o escravo tinha, estabeleceu dentro das diretrizes religiosas católicas à época uma tentativa de dizimar, de humilhar, de diminuir a cultura, a língua e, em especial, as religiões de matrizes africanas. Lembra que até hoje um grande preconceito que existe sobre a cultura africana, principalmente as matrizes, as religiões de matrizes africanas, vem muito desse reflexo colonial. Bem, pessoal, espero ter contribuído um pouco para essa conversa. Um abraço a todos. Fiquem bem. O número dos imigrantes que chegavam por aqui era crescente e os portugueses permaneciam em primeiro lugar. Só perderam essa posição no ranking com o início dos debates abolicionistas e os projetos pensados pelo governo e os donos de terras, que fizeram projetos aí para a chegada de imigrantes europeus, sobretudo os italianos, para o trabalho no campo, como alternativa à mão de obra escravizada. O capitalismo fez com que um país possa exportar para o outro um trabalhador. Um país pode exportar um consumidor.
um produtor. Mas o país não pode exportar cidadãos, porque você vai para outro país, você pode comprar, pode vender, pode trabalhar, criar produtos, mas você não tem todos os direitos. Que é engraçado, que você tem a liberdade total de comprar o que puder, mas tem a liberdade de ser eleito, de votar, de escolher, de ter os mesmos direitos que outras pessoas. Não só nesse caso ou por aqui, mas toda a humanidade foi construída com base nas imigrações, na ideia de troca de trabalho, cultura e às vezes até questões negativas, como uma tentativa de embranquecimento, por exemplo, como parte dos naturalistas no século XIX, que incentivavam a vinda de europeus para o Brasil com a ideia de que, quem sabe assim, a gente deixaria de ser um país majoritariamente negro. É essencial reconhecer que a ideia de raça é uma construção social e política. Embora seja teoricamente possível considerar a imigração sem levar em conta a raça, na prática a coisa é diferente. Frequentemente desempenha um papel significativo na experiência de imigração. As percepções e tratamentos podem variar grandemente dependendo da origem geográfica do imigrante, afetando tudo, desde a política de imigração até as interações cotidianas na sociedade que o acolhe. Não é que as pessoas da Espanha, da Europa, agora sejam culpadas disso, não. Mas são beneficiadas daquele fato que foi a invasão em 1492. São beneficiadas no sentido de que, em países como os nossos, Brasil, Bolívia, uma pessoa branca vai ter mais chances em muitos âmbitos do que uma pessoa racializada. Então, nesse sentido, a imigração aí tem uma dinâmica na qual, quando você vem de fora, é inevitavelmente que você seja categorizado num lugar. O próprio título do livro, do Calaf, apesar de parecer uma brincadeira e jogo de palavras, né, também os brancos sabem dançar, na verdade é baseado em um provérbio angolano que mostra que todo mundo tem algum talento. Basta lembrar que até Jesus foi imigrante. A imigração é um fenômeno tão antigo quanto a própria história da humanidade e se manifesta como um processo contínuo de negociação. As sociedades de acolhimento impõem condições que podem ser desafiadoras para os imigrantes, que se veem obrigados a fazer escolhas difíceis sobre o que deixar para trás ou o que acolher para fazerem parte de determinado grupo ou sociedade. Essas decisões podem incluir desde a assimilação da língua até a adoção de costumes locais, que estão intrinsecamente ligados à necessidade de sobrevivência e de integração. E este processo pode, em certa medida, refletir a jornada de um adolescente em busca do seu lugar no mundo, navegando pelas complexidades da aceitação social e autodescoberta. Mas, ao mesmo tempo, é um processo tão antigo quanto a Bíblia. Por isso, eu acho que não há uma verdade única em relação a isso. Apesar da migração ser um tópico presente desde os mais remotos tempos, inclusive aí na figura de Jesus Cristo, faz tempo que o assunto tem virado tabu. Na política, governos mais próximos à direita, ou exatamente na extremidade de extrema-direita, que defendem planos de imigração mais conservadores, têm tido votos por parte da população, às vezes dos próprios imigrantes. O caso mais recente foi a ascensão do Partido Nacionalista Chega, em Portugal, que virou a terceira maior força no parlamento do país, de 12 para 48 cadeiras, e que defende principalmente bandeiras anti-imigração e discursos ofensivos contra as minorias étnicas. A todos de Portugal, em especial os brasileiros, nós temos um encontro agora aí com as urnas, e é muito importante para todos nós que André Ventura, do Chega, consiga essa cadeira de primeiro-ministro. É a direita, é o conservadorismo, as pessoas de bem, que estão fazendo cada vez mais presente nesse momento. A grande maioria da população nossa, está do lado do bem. Boa sorte a todos. André Ventura, Chega para primeiro-ministro. Defendidos por políticos como Jair Bolsonaro, parte do eleitorado que defende o partido Chega é justamente o eleitorado brasileiro que vê com bons olhos algumas pautas ali defendidas por eles, como uma ideia de defesa da chamada família tradicional, além de um patriotismo exacerbado
como, por exemplo, o uso de bandeiras e algumas estratégias quase militares. Eu estou convidando a todos, voluntariamente, votar com a camisa verde e amarela. Mas aí como pensar o ser patriota ou o ser nacionalista com imigrantes? O mesmo caso se aplica? A mesma imagem se aplica? José Emilio Pacheco, que é um autor mexicano, tem um poema bem interessante, que diz mais ou menos assim. Ele fala, eu não amo a minha pátria. Eu amo 3 rios, 2 montanhas, umas 20 pessoas. Para ele, essa é a pátria. Então eu quero entender o meu país, o país onde eu nasci, como um lugar com pessoas, uma geografia, mas não como uma ideia abstrata quase mitológica, porque na construção de pátria, de nação, tem é quase uma ficção, né? Um mito de origem que faz com que o brasileiro, o argentino, o alemão, o boliviano sejam um ser diferente, que tem uns heróis, tudo isso. Então acho isso bem perigoso. Então acho que a ideia de nação, de pátria, foi construída desse jeito. Nesse sentido, eu não curto muito isso. Mas também entendo que, sendo migrante, lá também na Bolívia, quanto no Brasil, que em 2019 houve uma crise política bem forte e a extrema-direita pegou os símbolos nacionais, a bandeira, né, como se fossem deles. Eu vi uma coisa parecida aqui no Brasil, eu estava aqui na última eleição. E eu sempre falo, eu nunca pegaria a bandeira da Bolívia lá na Bolívia. Nós temos 2 bandeiras, é a tricolor, a vermelho, amarelo e verde, e temos a Huipala, que é a bandeira dos povos indígenas. Eu nunca pegaria a primeira bandeira, só a segunda, lá na Bolívia. Mas aqui no Brasil é diferente, porque quando eu chego no Brasil, o brasileiro não tem informação do significado dessa primeira bandeira, do que significa na Bolívia. Então aqui no Brasil, não é que eu defenda a ideia de pátria, mas a minha relação com a Bolívia é diferente, porque a Bolívia, que é pensada no Brasil, se é pensada, é uma Bolívia muito vinculada a determinadas situações que eu tenho que defender ou reivindicar pelo fato de ser migrante, né? A ideia de patriotismo é bastante complexa, especialmente em contextos pós-coloniais ou de imigração. Patriotismo pode envolver um amor crítico pela nossa pátria, onde questionar e buscar melhorias para o país é também uma forma de patriotismo. Lutar pela pátria não necessariamente significa aderir cegamente a ideologias nacionalistas, mas trabalhar para que o país reflita valores de justiça e igualdade para todos. Também não podemos nunca esquecer que a ideia de pátria é também uma construção, carregada de violências e apagamentos que não podem desaparecer das nossas memórias. Outro livro que eu fiquei pensando também, que mostra uma ideia parecida, é A Estrangeira, da Cláudia Duranstante. Nesse livro, a protagonista, que nasceu numa pequena vila da Itália e migra com a família para os Estados Unidos, depois ela volta para essa vila e aí ela meio que torna-se adulta e mudando para Londres, né, se tornando mais uma vez uma imigrante. Ela está narrando as memórias dela, né, e aí ao andar pela cidade inglesa, ela vai sentindo meio que um atordoamento, uma angústia, né, não só pelo tanto de informação que está rolando ali em Londres, mas também porque ela não consegue encontrar nada que preencha a sua identidade, que a identifique como um ser único. Tem um momento que ela diz: cheguei ao ponto de sentir vergonha de dizer onde vivo, porque me faz sentir como se reivindicando uma autoridade sobre esse lugar. Talvez essa tentativa de pertencer dificulte outros tantos sentimentos possíveis para o imigrante, que nas palavras de um dos personagens do Calafé Palanga, que é o entrevistado aqui desse episódio, fala, né, vagueiam à deriva, procurando um lugar a que pudessem chamar de casa. Por isso, eu chamei aqui alguns imigrantes que vivem no Brasil para me responderem a seguinte pergunta: é possível amar em outra língua? Olá, tudo bem? Aqui fala a Iriana Moreno. Eu sou da Venezuela, especificamente de Caracas. Eu moro aqui no Brasil há quase 5 anos
E desde esse momento eu trabalho como professora de espanhol na ONG Abraço Cultural. Bom, ah, é possível amar em outra língua? É uma pergunta linda e muito interessante. Eu primeiro vou responder que, para mim, é óbvio que sim. E, além de ser possível realmente amar em outra língua, eu acho que do mesmo jeito que nossa mente ela se expande, aceitando e aprendendo outras palavras, outros jeitos de falar as coisas, eu acho também que é possível de entender outras formas de amar, eh, incluindo esses significados. Então, para mim é muito óbvio que sim. Eu acho que é uma experiência super rica e especificamente no português, tem uma palavra que eu conheci no começo para mim não fazia sentido, mas que agora eu entendo o fofa, que essa palavra pode ser. Acho muito engraçado que no português a palavra chuchu, né, que eu levo diretamente para legume, seja uma palavra que as pessoas usem para se referir a outras pessoas pelas quais sentem amor ou algum tipo de afeto. Então, sim, imagina palavras como saudades, né? Que a gente não tem noutra língua, que fala eh, de um sentimento de saudade, mas não precisamente nostálgico. Então, claro que se pode, sim. Minhas saudações a todos e a todas ouvintes do podcast. Eu me chamo Teodósio Nzualo, nasci em Moçambique e vivo no Rio de Janeiro desde 2008, onde fiz o meu mestrado e doutorado em Engenharia Costeira na UFRJ e desde então continuo vivendo no Brasil. Pela minha experiência neste país, de pouco mais de uma década e meia, tenho a convicção de que é possível amar em outras línguas, neste caso, a cultura e os diversos formatos da língua portuguesa brasileira, na medida em que trouxe da infância e à idade adulta expressões idiomáticas do português de Portugal, repleta de aspectos culturais do sul de Moçambique. Naturalmente, à medida que aqui se vive, fui moldando de forma natural um formato híbrido entre a cultura que me forjou e a que encontrei no Brasil. Por certo, isso é amor. Obrigado, um abraço a todos. Olá, sou Renata Espos, musicista, professora do Chile. Moro em São Paulo há 8 anos, mas já venho para o Brasil faz uns 15 anos. Sou uma mulher viajante que amo as artes, a música, a comida e as relações humanas. Eu acredito que sim é possível amar em outras línguas, porque a primeira linguagem do amor é a linguagem dos olhos, a linguagem do toque, a linguagem do corpo e do sentimento, que eu acho que é mais importante e principal quando a gente ama alguém. Então, eu acredito mesmo que dá para amar até sem nenhuma língua falada. Então, sim, acredito que dá para amar da forma que a gente quiser, se a gente se propõe isso. E é claro que eu aproveitei um momento para fazer essa mesma pergunta para o Calaf Palanga, que na resposta dele resumiu tudo que a gente falou nesse episódio. É absolutamente possível amar noutra língua. A língua é um veículo para a expressão de sentimentos e pensamentos, mas o amor transcende as palavras que usamos para descrevê-lo. Amar noutra língua pode ser uma experiência enriquecedora e expansiva, pois abre novos caminhos de compreensão e conexão com o outro. Para aqueles que atravessam fronteiras linguísticas e culturais, o amor pode se manifestar de formas inovadoras e criativas, utilizando não apenas a fala, mas também gestos, expressões e ações que são universais. Assim, enquanto a língua é uma parte integral da nossa expressão, ela não é o único meio através do qual o amor pode ser comunicado ou experimentado. Na verdade, amar em outra língua pode ampliar nossa capacidade de empatia e compreensão intercultural, o que é absolutamente essencial neste caos do mundo em que vivemos.
Por fim, como vivenciar essas diferentes narrativas sem poder vivê-las de fato na pele? Ou, sendo você que está nos ouvindo aí também um imigrante, como você pode compartilhar esse momento e essa sua vivência aí, né, sem se perder no meio do caminho? A arte é fundamental para a construção de uma nação. Mas antes, para começar, a arte serve como um espelho que reflete a história, as lutas, as alegrias e as complexidades culturais de um povo. Numa nação, especialmente em contextos pós-coloniais, como muitas encontradas em África, a arte pode ajudar a redefinir e afirmar uma identidade nacional, dando voz às narrativas locais e subvertendo as representações coloniais. Na minha experiência como imigrante africano na Europa, a arte é um meio vital de expressão e de manutenção de conexões com as minhas raízes. Na comunidade a qual pertenço, nessa diáspora africana, a arte oferece uma forma de comunicar as nossas experiências e perspectivas, desafiando estereótipos e preconceitos. Ao mesmo tempo, a arte possibilita a construção de pontes entre culturas, abre caminhos e promove um entendimento mais profundo sobre os lugares de onde saímos e os lugares que decidimos chamar de lar. Hoje falamos sobre imigração nessa conversa profunda e cheia de vozes. No decorrer do episódio, ouvimos o escritor Kalafi Palanga, nascido em Angola, que agora mora em Berlim, além do também escritor Gabriel Mamani Magni, boliviano, que está morando aqui no Brasil. Também conversamos com a chilena Renata Espós, a venezuelana Iriana Moreira e o moçambicano Teodósio Inzalo. O papo de história foi com o professor Gilson Brito, que é brasileiro e mora em Portugal. A voz que leu o trecho de A Estrangeira foi da Tarsila Tanhan. Você vai ouvir agora um trecho de um audiolivro da Todavia. Começamos a trabalhar. Cavamos, carregamos, martelamos, serramos. Tudo debaixo de sol forte, porque não havia uma minúscula sombra sequer no terreno inteiro. Para piorar, a água do local ainda não fora ligada, de maneira que, após o almoço, quando a tarde ia a meio, já não aguentávamos mais de sede. Olha lá a mulher regando as plantas, vamos lá com uma garrafinha e vamos pedir um pouco d'água. Tivemos que abandonar o trabalho por um instante para procurar garrafinhas de refrigerante ou qualquer coisa assim que alguém eventualmente houvesse jogado fora. Em seguida, já de posse dos recipientes, nos aproximamos da vizinha da obra, que regava distraidamente suas samambaias. Boa tarde, tia. Será que a senhora consegue um pouco d'água? Ela nos olhou de cima a baixo, de baixo a cima e disparou. Não. Incapaz de acreditar naquela categórica negativa, imaginei que a mulher talvez tivesse entendido errado. Só um pouco de água nessas garrafinhas aqui, ó. Claro que não queremos usar a água da senhora na obra. Não, repetiu ela. Esse foi um trecho do livro Mas em que Mundo Tu Vive, de José Faleiro, narrado pelo próprio autor. O audiolivro completo está disponível nas plataformas Kobo, Google Play, Esquilo e Audible. Que livro é esse? E se você já é nosso ouvinte, você sabe que a gente inventou o quadro Que Livro é Esse? Nele eu leio apenas a sinopse presente na quarta capa dos livros da Todavia e uma dupla compete para ver quem descobre o livro e ganha mais pontos. Nesse episódio, a disputa foi com a Luzi, da Comunicação, e a Camila, de Direitos Autorais. Eu sou a Luziane, da Comunicação da Todavia. E eu sou a Camila, dos Direitos Autorais. Beleza, então vocês pegaram aí a coisa, né? Do nada colocaram vocês nessa, então eu não vou perguntar se vocês treinaram, mas eu vou perguntar se vocês estão ansiosas e se vocês são competitivas. Eu tô ansiosa. Eu sou um pouco competitiva, mas eu também tô ansiosa. É que vocês não viram, mas a Camila já fez um olhinho assim, tipo... eu vou competir sim. Mas eu tenho que confessar que eu sou bem ruim pra essas coisas. Então, vamos lá. Minha memória é peixe. Mas vamos lá. Então, vamos ver. Vou ler a primeira sinopse. Este livro tornou-se um dos romances mais vendidos do século XX.
Apesar de publicado há mais de 40 anos, parece mais atual do que nunca. O personagem vive sob os cuidados de Fulana, uma senhora judia. Sobrevivente da Todavialândia, ela cuida de diversas crianças em seu apartamento. É nesse ambiente que Todavia conta a sua história. Da fricção entre a inocência e a brutalidade do mundo, sai a força de um dos romances mais cativantes da literatura recente. É A Vida pela Frente. Isso! Eu tava assim com o nome na ponta da língua e não tava vindo. Eu viajei. Um ponto já, Próximo. Vamos lá. Próximo eu vou conseguir. Quando completa 1 ano da morte de sua mãe, que vivia no interior da Todavialândia, uma botânica de renome internacional resolve pôr os pingos nos is de uma relação permanentemente marcada pela instabilidade, pela culpa e pelo rancor. Neste romance poderoso, a autora parte das coisas, plantas, objetos e insetos para reconstruir o passado da protagonista. A mãe, centro das rememorações, sim! Eu tava em dúvida se era isso. Essa matéria é muito recente, né? Temos um empate. Essa coisa viva. Temos um empate, comigo. Vamos lá, hein? Agora é a hora. A protagonista tem o diabo no corpo. Segundo corre na família, seu nome atrai maldade e pecado. Desde criança, o demônio se manifesta no jeito que ela anda, no jeito que olha e em tudo que faz. Sua infância é uma sucessão de benzimentos e rezas, sempre na tentativa de expurgar o diabo que teima em possuí-la. Sob o cerco e o julgamento da avó e da mãe, ela corre pelas ruas como quer. A saia é curta demais, a blusa marca demais os peitos, a perna aparece demais. Na cidade, acredita-se que em suas veias corre sangue do demônio. A dependência afetiva da personagem pela figura materna controladora manifesta-se como padrão. Sim! Aê! Ganhou! Ganhou! Nossa, por essa eu não esperava. No quadro de hoje, os livros lidos foram A Vida pela Frente, de Emily Ajar, que é o pseudônimo de Roman Gary, Essa Coisa Viva, de Maria Esther Maciel, e Eva, de Nara Vidal. Chegamos ao fim, então, de mais um episódio desse podcast que fala sério, tá sendo incrível demais. Não esquece de seguir a gente para ser avisado quando o próximo episódio vá ao ar, né? E de também dar aí as suas estrelas, o quanto que você acha que a gente merece de estrela. E se você escutou até aqui, comenta um emoji, sei lá, do planeta Terra, por exemplo. A gente se vê na próxima quinzena. Tchau! Esse é o Quarta Capa, o podcast da editora Todavia. A apresentação, roteiro e direção foram feitos por mim, Tatiane Leite. Vinheta e edição de Maurício Caetano. A gente se vê na próxima quinzena. Tchau!